Olá! Como vão vocês? Vou arrumar uma maquiagemzinha aqui, né? Agora sim! Como vocês estão, gente? Tudo bem? Todos aí prontos, preparados para mais esse dia? Esse dia de oração? Eita! Vamos lá, né? Vamos começar a live de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco em Gálatas 1, versículo 10. Vamos lá? Vamos lá. Como vocês passaram a noite? Tem umas aí que já estão arrumando as crianças para ir para a escola, né? Ou para trabalhar também, né, gente? Gálatas 1, versículo 10, diz assim, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante, gente. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É interessante demais essa palavra. E hoje eu quero te ativar a valorizar você, a entender o que realmente você tem de certeza sobre a sua vida. Tô só ajeitando aqui, gente. E aí, você prosseguir, tá bom? Então vamos lá. Quantas vezes nós fazemos algo não por nós e não pela nossa decisão ou clareza ou direção do Espírito, mas para agradar outras pessoas? Ou não tomamos certas decisões que nós gostaríamos, que estamos prontos para tomar, pensando no que o outro está pensando de nós. Olha isso. A identidade é quando você para de tentar agradar o outro e decide ser você, ser quem você é. É tão interessante que muitas vezes a pessoa que você atrai para perto de você, até para trabalhar ou para estar junto em alguma parceria, em algum propósito, aquela pessoa, você se identifica com ela. É como se fosse você antes da versão atual de hoje. Sabe como? E aí você olha e fala, meu Deus, eu preciso ter paciência, eu preciso ter amor, um olhar diferente para essa pessoa. Porque eu era exatamente, eu agia exatamente, eu era exatamente não, né? Que ninguém é igual. Mas eu agia muito parecido com essa pessoa. E aí você consegue ver o lado positivo e o lado desafiador daquela pessoa. Porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Todos nós temos dois lados, no sentido de dualidade, tá, gente? Aqui nós não estamos falando de questão da pessoa que tem dupla personalidade, não é sobre isso. É sobre os dois lados de cada pessoa. Um lado sombra, um lado luz, para ficar mais fácil de entender. Então tem coisas em mim que são muito boas, tem coisas em mim que elas até destacam com facilidade e são coisas boas que eu faço tanto para mim quanto para o outro. Mas existe um lado de mim que não é tão bom, que é desafiador e que eu preciso trabalhar.
Então existe o lado luz e o lado sombra. E eu preciso trabalhar, equilibrar, enxergar. E como eu falo sempre, para que eu enxergue dentro de mim, precisa de ter o quê? Humildade, coragem. Coragem para olhar, humildade para entender que eu posso trabalhar isso. Não é porque eu sou tão boa em fazer uma coisa que eu não possa trabalhar um lado que é desafiador. Então, seja bem-vinda. Bom dia. Então, o que acontece? Quando você entende o que é identidade, você sabe que você não precisa se perder no caminho para agradar alguém. Mas, ao mesmo tempo que você pode sim trabalhar o lado sombra e continuar potencializando seu lado luz. Porque, como eu acabei de dizer, não é sobre dupla personalidade, não é isso. É sobre ser dual. Todos nós somos dual. Nós temos dois lados. E aí é aquele dia que a gente acorda feliz, que a gente quer dar bom dia até para a árvore, e é aquele dia que a gente acorda que só quero acordar e viver esse dia. Hoje eu não tô para muita conversa. E tá tudo bem. Porque o que eu preciso entender é que eu preciso me acolher em todos os dois lados. E eu também posso trabalhar. Não é porque eu nasci assim, tem que me engolir. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É igual aquela pessoa, você já conheceu uma pessoa que ela é muito, digamos assim, fala tudo o que pensa. Às vezes a palavra, porque depois que a palavra sai, ela não volta. E a palavra, ela tem poder de vida e de morte. E quantas pessoas, ou até mesmo nós, já matamos o sonho de alguém com as palavras? Quantas vezes alguém pode chegar pensando uma coisa, todo empolgado, e por você achar que não é, você chega e fala, não, aqui não é bem assim não, você tem que fazer tal coisa. Nossa, não, isso aí que você está viajando na maionese. E você, através da sua boca, mata o sonho da pessoa. Quando não é palavras mais duras. Então não é porque eu penso, não é porque eu acho, ou talvez tenha até certeza de algo, que eu vou chegar para a pessoa e vou falar de qualquer jeito. Muitas vezes eu não preciso nem falar. Isso é sabedoria. Porque eu brinco que a pessoa que fala, não, eu sou sincera, se quiser viver comigo, que vive. Né? A pessoa, ela tá falando que sinceridade é sincericídio. Eu gosto de brincar assim, porque não é, você não precisa ser sincericídio, você não precisa matar o outro com a sua opinião, por mais que você ache que sabe daquele assunto, você pode ser sincero somente. E ser sincero é muito diferente de sincericídio. Ser sincero eu não preciso dizer tudo o que eu penso. Eu não preciso também de falar algo para poder, ser falso. Não, não é ser falso. Mas tem coisas que eu posso guardar para mim. Principalmente se eu vejo que a pessoa, ela vem falar comigo com empolgação. Aquilo, às vezes, é o sonho dela. Talvez o sonho dela nem é para agora. O sonho dela é dela. O sonho da pessoa pode ser que é você presidente da república. Ah, eu vou viajar de avião. Aqui em casa eu brinco, né, que a minha máquina de lavar tá uma maravilha, fazendo um barulho de helicóptero aqui em casa, sabe? O marido quis arrumar a máquina e nunca arrumou máquina, que ele é serralheiro, a função dele e a expertise dele é outra, mas ele, né, gosta de fazer tudo. Foi lá e arrumou. E tá fazendo um barulho que parece que tá descendo helicóptero. E aqui é o Alphaville, para quem não sabe, os helicópteros aqui parecem Uber, né? Então passa muito helicóptero aqui e é um barulho enorme. Aí o que eu falo? O que eu fiz? Eu falo assim, quando eu vou colocar lá que começa a fazer a centrifugação e começa o barulho do helicóptero, eu falo, gente, vocês que estão aqui, porque eu tenho as meninas que me ajudam, né? Gente, o helicóptero tá chegando para me pegar.
Eu já estou me preparando para o helicóptero chegar para me pegar. E aqui todo mundo brinca, ri e se diverte. Mas pode ser que alguém falasse assim, tipo, né? Não, gente. Não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a pessoa, ela chega com um sonho. Às vezes a criança, ela fala, mãe, descobri o que eu quero ser. Eu quero ser lixeiro. Sabe nem falar, né? Eu quero ser lixeiro, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ser motorista, eu quero ser professora. Eu falava isso, eu quero ser professora quando era pequena. E aí os pais, parece que já ficam assim, ai meu Deus, né? Não, meu filho, não sei o quê. Não, presta atenção, deixa a criança sonhar. Ela não está dizendo que ela vai... Você alimenta o sonho da pessoa, se você puder. Filho, você não só vai ser o lixeiro, você pode ser o dono. Você pode ser o dono da frota de caminhão lá do nome da companhia, que eu nem sei qual que é o nome da companhia, que transporta o nosso lixo. Olha que coisa maravilhosa. Se nosso lixo não está aqui incomodando ninguém, existe uma empresa que tem pessoas que trabalham nessa empresa. Vocês entendem, gente? Então é sobre você ser você e deixar o outro ser o outro. Eu não estava planejando falar isso aqui, não. Mas olha como é interessante. Eu falo para vocês que a Bíblia é o manual do ser humano. Eu não trato a Bíblia como um livro religioso, de maneira nenhuma, porque ele não é. A Bíblia, ele é o manual do ser humano. Na Bíblia, quando você lê, quando você entende a história, quando você sabe o contexto, você entende que aqui tem todas as respostas que você precisa. Quando você não usa nenhum filtro, quando você não fica só ouvindo, você está me ouvindo aqui falar, mas depois você lê sozinho. Com certeza, alguma coisa que eu não vi, você vai ver. Mas não lê só um versículo. Aqui a gente traz um versículo, traz uma ideia, mas todo versículo ele tem contexto. Existe o texto e o contexto da história. E você vai aprender muito se você quiser aprender. Então hoje nós lemos aqui Gálatas 1, no versículo 10. E olha o que está falando aqui. Vou ler novamente. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? O que acontece, gente? Quantas vezes nós estamos buscando a aprovação de um outro ser humano? Querendo agradar, deixando de fazer o que realmente a gente quer, deixando de tomar as decisões que realmente a gente quer tomar, que a gente sabe que é boa, a gente já tem essa certeza. Mas aqui, o que meu pai pensaria se ele estivesse vivo? Não, mas o que minha mãe pensa disso? Não, tia, aqui, eu preciso de um conselho. Calma, calma. Descubra a sua identidade. Se permita ser você mesma. Se permita acolher as duas partes de você, o lado sombra, o lado luz. Talvez você nem sabe o que é, que lado que é, para onde que vai. Inclusive eu estou aqui para te conduzir nisso. Nós estamos juntas, tá? Nós estamos juntos aqui. E aí continua falando assim, ou estou tentando agradar os homens? É uma pergunta. Eu estou buscando a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar os homens? Se eu ainda... Aí ele está respondendo. Isso aqui é Paulo, tá, gente? É Paulo. Eu falo que um homem de inteligência emocional mais que eu conheço, melhor, o top dos top, é Paulo, tá? É o discípulo Paulo, aquele que perseguiu a igreja e depois teve um encontro real com Jesus. É ele que está falando aqui. Aqui diz assim, se eu, Paulo dizendo, ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Resumo, quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. E através de Cristo, quando nós o aceitamos, quando nós decidimos andar com Ele, conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo, o que acontece? Nos tornamos filhos de Deus. Entendeu? E quando outrora eu decidi e eu me tornei filha de Deus, me importa agradar ao meu Pai. Me importa agradar a Ele. Porque Ele
me ama com amor incondicional. Porque Ele, na verdade, já me amou primeiro. E quando eu falo eu, você aí identifica com você que também tomou essa decisão. Se não tomou, eu estou aqui para te ajudar nessa decisão. No final da live a gente ora juntos, tá bom? Então é sobre você entender quem você é, filho e filha do Deus eterno, do Pai Criador de todas as coisas, de Deus como você o reconhece. Eu não estou aqui para te dizer o jeito certo de andar com Ele, eu não estou aqui para te dizer se você precisa estar ou não em qualquer lugar, grupo, congregação ou não, mas eu estou aqui para te dizer que a partir do dia que o véu foi rasgado, a partir do dia que dividiu a história, antes de Cristo e depois dele, você tem livre acesso ao Pai. Eu tenho livre acesso ao Pai. Nós aqui agora estamos diante dele. Agora, você na sua casa, eu na minha. Agora, nós temos livre acesso ao Pai. E é o que eu costumo dizer. Por que eu amo o que eu faço? Por que dá tanto resultado? Porque eu não só sou um canal, eu me coloquei nesse lugar de ser embaixadora de Cristo na Terra, mas também eu te ensino aonde é a fonte. Eu falo que eu sou o canal e a fonte é lá. É a mesma coisa do carregador do celular. O carregador é o canal e a fonte está lá, a energia. Quando eu carrego o meu celular, ele fica carregado por algumas horas, né? Ou dias, não sei se alguém aqui, existe um celular que dura o dia com bateria. Mas quando a bateria está prestes a acabar, o que eu preciso fazer? Inclusive não preciso eu deixar acabar tudo, né? Vocês já ouviram falar, né? Eu vou lá, pego o carregador, coloco no telefone e vou para onde? Para a fonte. E é por isso que eu falo para vocês que eu não tenho dependência emocional com ninguém, nem quero que tenham comigo. Nós somos todos livres. Existe um momento, um processo que pode durar o tempo que você quiser, pode durar o tempo que eu quiser, de conexão através de estarmos juntos. Mas eu tenho certeza, eu não sou uma pessoa que tem essa presunção de que vou resolver o problema de todo mundo, jamais. Na hora que você mais precisar, na hora que você estiver lá no seu cantinho, na hora que estiver acontecendo algo, provavelmente você não vai conseguir chamar ninguém. E muito menos eu estarei disponível nesse dia. Provavelmente não, porque é assim que a vida acontece. Quando a gente precisa, a gente parece que está sozinha. Mas deixa eu te contar, é aí que eu entro. Eu te ensino a fonte. A fonte é o outro. É o Consolador. O próprio Jesus disse assim, ó, é necessário que eu vá para que eu envie o outro. E o outro, o Consolador, estará convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Então, enquanto você tiver vida, você não está sozinho mais. Eu te mostro a fonte. Eu te mostro o lugar. Que você não vai depender nem de mim e nem de ninguém, a não ser de você mesma colocar-se diretamente em contato com a fonte. O que eu estou fazendo aqui, essas manhãs de oração? O que eu estou fazendo aqui? Ou o que você acha que eu estou fazendo aqui? Coloca nos comentários aí. O que você sente, o que você entende, o que eu estou fazendo aqui? Responde aqui, depois eu quero que coloque na caixinha, não sei se a Sandra está aqui, coloca na caixinha lá, Sandra, faz um recorte dessa live, por favor. O que você entende que eu estou fazendo aqui e que eu posso te conduzir ou não? Segunda pergunta, o que você está fazendo aqui? O que você vem procurar? O que você espera encontrar quando entra em contato comigo aqui na live ou em qualquer rede social? O que você procura? O que é o seu desafio? Coloca aqui para mim. Eu quero te ouvir. E continuando, eu quero dizer para você
é sobre processos, é sobre situações específicas da vida. Cada um de nós estamos vivendo realidades diferentes. É só isso. E existem algumas realidades que eu já vivi e que eu posso te mostrar, te conduzir. Por exemplo, um dia eu fui solteira, um dia eu casei, depois eu fui mãe de criança pequena. Durante esse tempo, eu enterrei uma criança, inclusive, que é o Pedro, com 7 meses de vida. Depois eu não podia ter filhos. Eu poderia e teria que contentar com a Juliana, minha filha amada, desejada, minha primeira unigênita filha. Depois eu tive o milagre de conceder à luz, perdi o Pedrinho e consegui ter mais 2 filhos. Aí eu tive o Júlio César. E aí depois não ia ter mais, fiquei muito feliz, Júlio César veio. Daqui a pouco eu engravidei de novo. Depois de 5 anos. Na gravidez do Júlio César, detalhe, parecia que eu não tinha tido todos os problemas, porque eu tive 6 gravidezes. Tem coisas da minha vida que você nem sabe, eu estou contando aqui um pouquinho, não vou contar detalhes nenhum, mas o que eu quero te dizer é que eu sei falar para a mãe de criança pequena, o que acontece num relacionamento nesse tempo, aonde tem que ser olhado para não desconectar. Eu sei falar sobre alguns assuntos, porque eu não me formei nem nunca vou me formar na universidade da vida, mas eu já estou há muitos anos nela. Eu já estou há muitos anos nessa universidade chamada vida. Então eu consigo falar para mães, pais de filhos adolescentes, eu consigo falar para os adolescentes, que eu também não esqueci a minha fase de adolescente. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que de tudo o que eu faço, a diferença é: eu te guio, eu te dirijo, eu te dou clareza, mas eu te mostro a fonte. Eu quero que você ande com as suas próprias pernas. Eu quero que quando você está aí, na sua vida, na sua realidade desse momento, porque a sua realidade, só você sabe qual é a sua realidade. Não é verdade? E quando você está na sua realidade, aí sim, você vai saber como recorrer. E, gente, eu até hoje tenho, e acho que vou ter o resto da vida, os meus mentores. Entende? Porque em cada degrau da vida, ou em cada fase da vida, a gente não precisa viver sozinho. Desde o dia que você nasce ao dia que você vai morrer, você vai precisar de pessoas. Porque tem pessoas tão assim, se achando praticamente deuses na Terra. Fala sério. Qualquer pessoa que se ache o melhor ou que se ache o pior, se bater na quina de algum lugar, pode morrer de traumatismo craniano. Igualzinho. Seja na quina da mansão, seja na quina do não sei o que, do meio fio. Vamos entender quem somos na identidade? Porque nós não somos o que nós temos. Nós não somos o que fazemos. E nós não somos muito menos o que falaram de nós. E o convite meu é esse. Principalmente para você, mulher. Eu abri aí esse momento, né? Eu abri aí esse movimento que eu crio. Eu imagino que vai ser... Eu não gosto muito da palavra movimento, porque tá tão batido, né? Parecendo oba, oba, oba. Não, eu te chamo para uma transformação. Eu te chamo para mergulhar para dentro. Você pode achar que não é o melhor lugar, mas é um lugar de transformação. É mergulhar para dentro. Você tem aí guardado tantos talentos. Você tem guardado tantas coisas que você ainda não enxergou. Assim como os desafios que você enxerga. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente enxerga tantas mazelas, tanta sombra, mas a luz, o lado luz, como eu já disse no início, que somos duais, você não enxerga ainda. Ainda, porque eu vou, se você me permitir, é lógico, com a sua permissão, eu vou te mostrar o seu lado luz. Ah, amiga, ah, meu amigo, você não tem noção da luz que mora aí. E se não mora, é só convidar que ele entra e mora. Você entendeu?
eu chego a me emocionar porque é muito bom estar na presença dele. É muito bom estar aqui com você. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Eu te agradeço por estar aqui e agradeço primeiro ao Deus, porque eu sei que Ele está enviando as pessoas certas, na hora certa, que estão preparadas para viver essa transformação. E a única coisa que nem Ele pode fazer é te convencer no sentido de te obrigar. Você só vem se você quiser, você é livre, mas se quiser vir, se quiser estar junto, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Dos gregos aos troianos, não importa o estado, a cidade, o país que você mora, a cor, a casa, o status, não importa. Não importa, é para todos que querem. Diana, para quem é esse Livres para Reinar? Para quem é toda essa comunidade? Para quem é esse negócio? Me explica direito. Para todos que nele crerem. Para todos que querem, gente. Para todos, inclusive, que já estão tão assim cansados de lutar, de esforçar, de fazer o que tem que ser feito, que sabem que tem que ser feito, mas não estão enxergando aquilo que às vezes é mais óbvio, às vezes é muito mais simples do que você imagina. E é com esse olhar de amor, e é com esse olhar da verdade que eu olho para todos que se conectam comigo e que querem estar junto, tanto aqui quanto lá. Eu não consigo separar as coisas. Eu sei que tem assuntos, e aí principalmente individuais de pessoas, que eu chamo para estarem junto num grupo fechado, dentro do Zoom, porque não dá para poder falar abertamente para todos, né? Mas tudo que eu tenho que entregar do fundo do meu coração e da minha alma, de fazer, de ativar em você a luz, de ativar em você a sua identidade, de te mostrar que você tem valor e de te mostrar também, desce daí que você está se achando demais. Desce daí porque também não é assim não, você não é Deus não. Você é filho e filha amada, esse Deus é tão lindo, gente, que Ele divide, Ele compartilha várias das suas dos seus poderes, digamos assim. Mas existe três poderes de Deus que Ele não divide, porque é dele, porque Ele é suficiente nele mesmo, porque Ele é a alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é Deus, e somente Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, só Ele sabe o que de verdade o outro ser humano pensa. Você nunca vai saber, por mais técnicas que você tiver, de PNL, de coach, do que você quiser. Eu estudei um pouco, eu posso falar com propriedade, mas tem gente que estudou mais, e seja quem for, eu desafio você a saber aquilo que eu penso. Ninguém sabe. A palavra de Deus diz que nem o inimigo das nossas almas sabe. Só Deus, Ele tem poder de saber o pensamento do homem, aquilo que está dentro do coração dele. Outro atributo somente de Deus e que Ele não compartilha: onipresença. Eu estou aqui com você, eu só posso estar aqui e você só pode estar aqui agora também. Mas Deus não, Ele está em todos os lugares. Ele está no lugar de uma mãe que está ganhando filho, Ele está no lugar de uma mãe que está chorando um luto agora, exatamente nesse momento. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então só Deus é onisciente, só Deus é onipotente, onipresente, e só Ele é onipotente. Onipotente é o quê, Diana? Suficiente em si mesmo. Ele simplesmente é. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Confunde aqui nesse momento o nosso cérebro, a nossa mente confunde. Como assim Ele é? De onde que Ele veio? Na explosão. Aí cada um vai tentar dar uma explicação. Cada um vai tentar dar uma explicação, mas ninguém consegue explicar Deus. Porque só Ele é onipotente. Mas ao mesmo tempo, Ele, com toda essa glória, com todos esses poderes que é só dele, com todos esses atributos que é só dele, Ele compartilha com nós o atributo do amor.
porque você tem capacidade de amar e sim, até um amor incondicional. A partir do dia que você entender o que é um amor incondicional, que você conseguir amar você mesma incondicionalmente, indiferente se você errou, se você acertou, se você fez bonito ou não, se seus olhos é azul ou preto, se você olha no espelho, você conseguir entender quão perfeita você é, no sentido de não é de ser melhor, mas de ser você, completinha, bonitinha, do jeitinho que Jesus fez, do jeitinho que o Pai e o Filho e o Espírito Santo desenharam. Seu cabelinho ali, ó, meu cabelinho aqui, gente, em transição, olha que maravilha. Você, do jeitinho que você é, com o formato do rosto, do jeitinho que você tem, com a cor de pele, do jeitinho que é, do jeitinho que você é. Eu queria ser mais. Não precisa querer ser mais. Pode arrumar, pode enfeitar quem você é? Lógico que pode enfeitar. Mas não precisa querer ser outra pessoa. Não precisa querer mudar tudo. Você é linda, lindo, do jeito que você é, entende? O que mais que ele divide com a gente? Dos poderes e dos atributos dele? Deixa eu contar pra vocês. Vamos compartilhar essa live, gente? Porque essa live tem muita gente que merece ouvir. Compartilha agora e compartilha depois. Compartilha. Assiste de novo. Ativa sua identidade. É hoje. É agora. É o momento. Ativa sua identidade agora. De quem você de fato é. Você não é o que tem, você não é o que faz, você não é o que falaram de você. Guarda isso, escreve isso aí, tá bom? Então vamos lá. Eu até perdi onde que eu tava, gente. Eu vou navegando aqui no Espírito junto com vocês, eu fico navegando no Espírito. Opa, mataram um pernilongo aqui agora. Pernilonguinho. Eita, olha, gente, tamanho de pernilongo. Ao vivo é assim, hein? Ó. Ao vivo é assim, hein? Jesus. Esse aqui tava sequinho, não saiu sangue não, ó. Mas é necessário o pernilongo também, né? A natureza, se ela se mantém através de todos eles, tá tudo certo. Vamos lá. Existem atributos dele que ele não divide conosco, que são os poderes dele. Ele realmente é Deus e ele é suficiente nele. Nós não. Mas nós temos, com o seu infinito amor, vários atributos que ele compartilha conosco. E um deles, e eu vou falar dele mais um pouquinho, e vou só citar os outros. Talvez, se vocês quiserem escreverem aqui, eu faço as outras orações falando dos atributos que ele divide conosco. Quem quer? Coloca eu aqui. Eu vou falar só do amor hoje. O amor, para mim, é um dos maiores atributos que ele compartilha conosco, que é um amor incondicional. Quando eu aprendo a amar, e aí esse amor está escrito lá na palavra de Deus, que fala assim, lá na Bíblia está escrito assim: amem uns aos outros como eu vos amei. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: ameis uns aos outros como eu vos amei. O amor incondicional. Aí você consegue aceitar o outro como ele é, sem precisar de brigar, de falar mal, de ter um problema para sair, às vezes, de um relacionamento com um amigo, ou seja, com quem for, porque aquela pessoa, ela é daquele jeito, ela escolheu ser assim. E você não precisa brigar com a pessoa porque ela é daquele jeito. Se de fato o que ela acredita, o jeito que ela escolheu viver, o que ela faz não combina, é só você continuar a aceitar a pessoa como ela é e viver sua vida. Porque o mandamento é amar, o mandamento não é gostar, é estar junto, é ter identificação. Ninguém vai ter identificação com todo mundo. Amar como eu vos amei é você aceitar o outro como é e seguir a sua vida. Amar o outro incondicionalmente. Ai, Diana, mas essa pessoa, ela faz tudo errado. Essa pessoa, eu não quero andar com ela. E nem deve. E nem deve, principalmente se a conduta dela, apesar dela não ser o que ela faz muita coisa que, inclusive, não deve se fazer mesmo. Você não precisa andar com ela.
Mas você também não precisa odiá-la. Você também não precisa guardar mágoa. Você pode deixar ir. Você pode simplesmente deixar ir. E às vezes ela nem é uma pessoa que faça mal para os outros, igual essa que eu acabei de citar. Mas às vezes você não compartilha com ela no modo dela, no estilo dela, no que ela faz, da forma que ela conduz a vida dela. Por exemplo, gente, geralmente as condutas de uma mulher que tem princípios de valores não é o mesmo de uma mulher que pode ser uma pessoa maravilhosa, mas que nem sabe ou não se importa com os princípios de valores. Ela quer só viver a vida. Nessa fase ela só quer divertir. E ela não tá nem aí, inclusive para ela. O que você vai fazer com isso? Você não tem que fazer nada com essa informação, não é sobre sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vai olhar para você e deixa o outro ser o outro. E se tá ali tão te incomodando, se cuide, se resguarde. Converse menos. Ou às vezes nem precisa conversar. Vocês estão entendendo aqui, gente? Ah, aqui ó, isso aí. Então, me lembrem, tá, gente? Me lembrem. Ó, Débora, você tá aqui, né? Me ajuda aí, viu? Minha neuropsicopedagoga, minha terapeuta, um monte de coisa que essa Débora é, que eu nem sei falar. Me lembra, porque você sabe que eu não vou lembrar, tá? Por favor, me ajude. Eu vou falar desses atributos que dividem. Um deles é o amor. É o amor incondicional. Então, só existe um parênteses que aí eu vou falar para vocês de mim, da minha história. Gente, está aqui à vossa frente uma mera mortal, eu, que me chamo Ediana, que não sabia amar incondicionalmente nem a minha filha amada, a Juliana, que eu acabei de falar para vocês. A minha menina desejada. Pensa numa criança desejada. Pensa numa menina, numa adolescente de 16 anos que casou e já nem tomou anticoncepcional, gente. Nem tomei, nem um dia, porque eu queria uma filha. Eu queria uma filha. Então eu sempre desejei ter uma filha. E aí eu engravidei, na época cheia de sonhos e muito amor. Eu lembro que eu namorava com meu marido, eu olhava assim, ele tem uma pinta aqui, que eu falava assim, não, se possível for, a minha filha vai nascer com essa pinta no peito igual você, porque quando ela estiver usando biquíni, olha o que eu falava, gente, quando ela estiver usando biquíni, nossa Deus, essa pinta vai chamar a atenção. E a bichinha nasceu com a pinta, tá? Pra vocês terem noção, mesmo assim, mesmo amando, mesmo desejando a minha filha, no decorrer dos anos, na criação dela, eu não sabia amá-la incondicionalmente. Vocês acreditam nisso? Hoje, gente, estou contando a minha vida aqui para vocês, hein? Eu estou falando da minha história porque eu sei que a minha história vai curar muita gente. Porque a minha história é verdadeira, eu estou falando para vocês. Eu não sabia amar incondicionalmente nem a minha própria filha. Na verdade, eu nem me amava também, né? Vamos lá para falar tudo que a gente está falando sobre identidade e sobre tudo. Naquela época, eu tinha um complexo de inferioridade, uma necessidade de aprovação no talo, e que eu nem sabia que existia, nem que tinha nome, né? Mas eu não conseguia. Eu mesmo, olha, já conhecia Deus, tá? Já conhecia Deus como eu o reconhecia naquela época, dentro da minha maturidade e do que eu vivia. Mas eu estava ali só para servir os outros. Eu não tinha essa intimidade nem com Ele mesmo, com o próprio Deus, apesar de estar na igreja. E eu era muito nova, eu estava ali na minha maturidade do que eu podia ser, gente. E eu fui crescendo. E o amor que eu conhecia era um amor condicional. Era um amor que tinha condição para amar. Qual o amor que eu conheci? O amor que eu conheci é aquele amor que o papai e a mamãe falam assim,
menino, anda direito, você vai cair. Cuidado, você vai cair, menino. Diana, cuidado, você vai cair. E eu toda, parecendo uma patinha, que eu andava igual uma patinha, gente. Eu tinha até um apelido de Margarida. Isso, o povo me chamava de Fuscão Preto. Era mal zoação, né? Antigamente não existia bullying, existia zoação, né? Então eu ficava lá, andando igual uma patinha, pequenininha lá, né? E mãe, filha, e minhas tias, Diana, você vai cair, não sei o quê. Daqui a pouco derrubava tudo, pluf, caía lá no chão. Aí, ó, eu te avisei, Deus castiga. Se você tivesse me ouvido. E eu ficava, ai meu Deus. Chega um tempo que a gente tem até medo de Deus, né, gente? Fala sério. Chega uma idade que a gente tem até medo dele, porque parece que ele é bravo demais, parece que ele tá lá em cima, lá, sei lá, com um chicotinho, com alguma coisa. E é assim. Outra forma de amar que eu aprendi. Ó, se você tirar nota boa, se você fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí você vai merecer. E aí eu te dou um presente. Ah, gente, falava isso comigo, eu ficava doidinha, que eu já gosto de presente, né? Vocês sabem que a minha linguagem de amor, ou quem não sabe de linguagem de amor, eu ensino também. Tá prontinho, não tá, Sandra? O e-book com as 5 linguagens e o audiobook. Gente, acabei de lembrar aqui agora, por isso que eu falei que eu falo tudo na live. Pensem o que quiser de mim. Mas eu falo tudo aqui na live que eu lembro. E realmente existe aí, ó, acessível para qualquer criatura, o e-book. E eu não só fiz um e-book, eu também fiz o audiobook. Porque eu sei que muita gente tem preguiça de ler, porque eu era preguiçosa de ler também. Então vamos lá, vamos continuar. Então eu tô lá andando, caía. Aí quando eu cresci mais um pouquinho, se você tirar a nota X, Y, Z, você vai ganhar um presente e tal. Gente, eu não estou dizendo, presta atenção nas minhas palavras. Não pega corte aí e vai fazendo qualquer coisa. Porque não vai ter essência, tá? Deixa eu falar pra você entender. Uma coisa é eu querer valorizar a ação de alguém. Eu, inclusive, estou fazendo isso com as embaixadoras. Uma coisa é a pessoa te faz algo e você gratifica ela. Outra coisa é você condicionar a pessoa a fazer para ela merecer. É muito diferente. Vocês estão entendendo a diferença, né? Vou repetir porque vocês estão entendendo. Então, o amor condicionado é aquele amor que é só se fizer do jeito que eu quero, do jeito que são as regras, aí você vai receber. E eu me enchi de regras. Fui para uma denominação que eu não preciso citar o nome, que não tem nada a ver, são pessoas que colocavam regras e eu obedecia a fio. Eu obedecia tudo que eu dava conta. Por que você fazia isso, Ediana? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Lá atrás eu responderia, a dos homens, achando que era de Deus. Vocês entendem? Eu não ia responder que era dos homens naquela época, porque eu achava que era de Deus. Mas aqueles homens estavam falando regras que eram deles e falavam que as regras eram de Deus. E eu achava que era de Deus. Então eu fazia tudo o que me mandava. Tudo o que não podia fazer, eu não fazia. E aí eu não usava calça. E não tô nem aí se você acha que não tem que usar calça, não use, tá? Se você acha que tem que usar saia, só use saia. Hoje eu uso saia opcional porque sou mulher e amo ser feminina. É muito diferente. E uso calças, mas até a calça que eu uso, ela é bem feminina. Eu escolhi isso pra mim. Ninguém mandou, ninguém me rotulou. Eu decidi depois da maturidade. Mas voltando ao amor incondicional, quando eu fazia o que eram as regras da casa, eu era tratada de uma maneira. Eu sentia amada. Me liberavam o amor se eu fizesse do jeito que tinha que fazer, segundo as regras daquele lugar, daquela casa que no início era da minha própria casa, da casa dos meus pais, né? De onde eu nasci. Depois, quando eu tive a minha casa, eu fiz igualzinho, gente.
Como que vai fazer diferente, gente? Se você aprendeu que é de um jeito que é certo, só na hora que você procura a sua evolução. Só na hora que você procura e se permite abrir o cabeção para escutar outra pessoa e entender que a sua verdadeira, que a sua verdade ela não é a única. Que a sua verdade às vezes nem era tanta verdade assim. E eu sei que existem verdades absolutas. Assim como eu sei que existem atributos que são só de Deus. Mas não é eu que vou falar para você quais são as regras. E aí eu fui vivendo, sabendo amar, incondicionalmente. O amor que eu conhecia era condicionado e o amor que eu aprendi a amar e amava a minha própria filha era condicionado. Como assim? Vamos para a prática e vamos para a simplicidade, que é o que eu gosto, que eu só tenho mais 5 minutos. Se a Juliana fizesse as coisas do jeito que eu achava certo, que eu educava, ela ganhava beijinho, abraço, carinho e muito amor. Quando ela começou a fazer tudo diferente do que eu falava, inclusive fazendo coisas que me envergonhavam, porque não é possível que essa menina faça isso, eu ensinando ela tudo direitinho, pelo amor de Deus, Juliana. Eu olhava diferente, eu dava castigo, mas o castigo não era o problema. Inclusive depois nós vamos falar disso porque isso é muito profundo, eu não quero ninguém chorando aqui. Hoje não. Tô brincando, se quiser chorar pode, tá? Tô só brincando. Mas aqui, eu aprendi a amar incondicionalmente quando eu entendi esses atributos é dele, mas ele divide comigo. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu. Gente, eu acho que até da criança veio aqui essa música. Que música linda e verdadeira, né? Presta atenção. O amor incondicional, ele não tem condição para acontecer. Mas o amor incondicional é algo que o Senhor é um atributo que ele dividiu com quem quer. Você pode amar incondicionalmente, porém, você precisa se amar incondicionalmente. Dá um abraço em você, assim, ó. Dá um abraço em você, vamos. Dá um abraço em você, bem gostoso. Presta atenção numa coisa. Amor incondicional, ele começa em você. Tudo, gente, começa em nós. Vamos falar do amor incondicional? Para de impor condições para você se aprovar e se amar. Se precisar, e vai precisar, trabalhar esse lado sombra, vai ter coisas que vai precisar conhecer, tem coisas que vai precisar fazer sem vontade, mas você vai fazer porque você já entendeu e é pro seu bem. E o dia que não fizer tá tudo bem. Cadê a Fatinha, gente? Eu não chamei a Fatinha, não. Fatinha, eu te amo. Ontem eu tava conversando com a Fatinha e ela falando, nossa, tanta coisa que eu tô fazendo, eu tava tão bem na academia, tão bem, mas de repente, com esse monte de coisa, eu não tô conseguindo, mas eu vou voltar, eu tenho que voltar. Eu falei, respira, amiga, só faz hoje, só vai hoje. Não fica com esse chicote na mão, não, pelo amor de Deus, joga esse chicote fora. Vai lá hoje. E não pensa se vai amanhã também, não. Vai hoje. Vem por despertar da essência feminina. Vem que o menos é mais. Vem aprender comigo. Vem viver comigo essa realidade. Amor incondicional. Se aceitar. Se desenvolver. Colocar o seu nome na agenda. Separar 1 hora do dia, pelo menos, só para você. Poxa vida, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Por que eu estou fazendo a trancos e barrancos hoje o despertar da essência feminina?
que nem tá tão redondinho ainda, do jeito que eu gostaria, mas eu já tô fazendo. Porque eu tô viva, gente. Porque tem mulheres que me pediram isso. Ô, gente, quem tá aqui na live que já me pediu para mim abrir uma mentoria de mulher, se lembrar quanto tempo que você me pediu, coloca aqui para as pessoas verem quanto tempo que você falou para mim, Ediana, o dia que você abrir alguma coisa para as mulheres, me avisa. E inclusive você que está assistindo gravado, se você é uma dessas pessoas que já andam comigo, porque não tenho um aninho, né? Já tem um tempo aí que eu estou andando, tem 7 anos que eu estou nessa transformação aí de ter nascido de novo. Você que me acompanha, que me conhece, que já teve algum atendimento comigo, que já me conheceu nos bastidores, que quando eu fiz a formação da essência feminina lá atrás, eu não sei se tem um ano, que a data eu não vou lembrar mesmo, e falou para mim, Ediana, o dia que você for trabalhar com a essência feminina, o dia que você for trabalhar com a energia da mulher, me chama que eu quero participar. Escreve aqui, ou faz outra enquete, Sandra, se você tiver aí ainda, com essa pergunta, por favor. Quem de você que já me acompanha, que disse pra mim que o dia que eu fosse trabalhar com mulher, que eu colocasse, que eu te chamasse, e por acaso eu não consegui te chamar, tá? Porque tem um monte de gente. Eu escrevi aqui na minha agenda que eu não vejo as pessoas como números. Eu vejo pessoas como pessoas. Eu coloquei aqui na minha agenda, tem umas 4 folhas de nomes inteiras, assim, ó. Eu não consegui ligar pra todo mundo. E tem gente que eu não lembrei. Por isso que eu quero que faça enquete, tá? Porque se você, que está aqui me vendo, ao vivo ou gravado, que um dia falou, se eu abrisse algo para mulheres, que era para me te avisar, me chama no privado, entra no grupo, me chama no privado. Fala comigo que eu vou te explicar o que vai acontecer dentro dessa mentoria do Despertar da Essência Feminina, tá? É a minha primeira. Eu vou te ensinar, eu vou te falar também tudo o benefício que você vai receber, porque precisa receber. Porque dá honra quem te dá honra. E quem está na primeira turma tem que ser honrada. Tem que ser honrada, porque é a pessoa que ainda não sabe o que vai acontecer e simplesmente acreditou em você e está lá. E eu honro as pessoas que acreditam em mim. Eu honro as pessoas que estão comigo, principalmente aquelas que escolheram estar comigo há mais tempo. E todas que escolhem a partir de agora, que me conheceram também a partir de agora. Mas quem está lá atrás tem um lugar especial na mesa. É ou não é? Não sei se você pensa assim. Eu penso assim. Então vamos lá. É o seguinte. Agora nós vamos entrar para a oração. Eu falei tudo, né? E mais um pouco. Terminei agora falando dos atributos de Deus. Vou encerrar agora às 7. Essa live ela foi um pouco mais comprida, né? Mas eu vou encerrar exatamente às 7. Tem um atendimento às 7h30. Então vamos lá, gente. Fecha os seus olhos se você puder, ou fica com os olhos abertos, pelo amor de Deus, se você não pode fechar agora. Só coloca a sua energia e o seu foco nessa oração. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nela há. Meu amigo, meu grande amigo, meu Redentor, meu Salvador, meu Senhor. Visita cada coração, cada lar, aonde essa pessoa está, seja no trabalho, na rua, seja no trânsito, seja onde ela estiver. Visita o seu coração e traga paz, traga a sua presença para a vida dessa pessoa. Traz o seu amor que lança fora todo medo. Traz a paz que excede todo entendimento. E que essa pessoa, ela seja despertada na sua identidade. Que essa pessoa, ela venha entender quem ela é, que ela venha perceber verdadeiramente o seu valor. Ah, Deus, eu creio que se ela está aqui, ainda mais se ela chegou até esse ponto da live, é porque ela de fato quer, ela de fato pediu e ela está aqui. Então visita, dá condição, venha sobre ela o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em todas as áreas da vida dela. Venha sobre ela o teu reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia, não só o pão físico, mas o emocional, o espiritual, seja dado a ela e a mim agora. Perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores, os meus ofensores.
Dá um coração perdoador, ativa o coração perdoador em quem ainda não consegue liberar esse perdão. Porque às vezes, Pai, ele ainda não conseguiu nem receber o seu próprio perdão ainda. Cada um está numa fase, num lugar, numa fase, numa jornada da história. Todos sejam abraçados pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração e até amanhã na oração. Estarei aqui novamente com vocês. Perdi até a conta dos dias, gente. Depois eu vou colocar aqui. Eu fiz 7 dias, né? Que terminou ali na Páscoa. Na Páscoa iniciou no domingo, mais 7 dias. E vamos seguindo até a hora que Deus quiser, o que eu der conta. Mas vamos lá, tá? O importante é que está acontecendo e essa semana ainda está na sequência. Então participe. É um prazer ter você aqui comigo. Você é livre. Você é livre para reinar sobre a sua própria vida e sobre todas as áreas dela também. Até amanhã.